Flávio de Carvalho é, sem dúvida, uma das figuras mais interessantes da vanguarda brasileira do século XX. Junto a Gregory Warshawski e Rino Levi, é considerado um dos pioneiros da arquitetura moderna no país. Em 1931, realizou sua primeira intervenção no espaço público, a experiência número 2, na qual caminhou contra o fluxo de uma procissão de Corpus Christi nas ruas do centro de São Paulo. Obra formulada como um experimento sobre a psicologia das massas. Para nós aqui, o Flávio de Carvalho é um dos artistas mais importantes modernistas brasileiros. Eu acho que ele teve um papel assim, fundamental no processo assim, da modernidade das artes plásticas no Brasil. O Flávio, assim, o Brasil, acho que ele realmente ficou moderno e assim, teve uma disruptura com as culturas europeias e tudo, quando o Flávio fez essa experiência número 2, esse manifesto em 1931, quando ele caminhou num sentido contrário à exposição de Corpus Christi. Então, assim, com um bonezinho verde que ele estudou lá em Londres, na Faculdade de Engenharia. Então, acho que isso foi muito importante. E ter o Flávio de Carvalho aqui na exposição era realmente um sonho. É um artista que a galeria tem assim, total interesse, a gente se empenha muito em ter obras do Flávio. É o foco assim, da galeria levar o Flávio de Carvalho para o mundo. Que o Flávio, ele desde os anos, com formação já nos anos 20, formação já que ele se formou na Inglaterra, e contatos com marchands muito importantes, como René Drouin, que era marchand do Picasso, e toda a ligação que ele tinha com o teatro, toda a ligação que ele tinha com música, era um multiartista, uma pessoa realmente completa, na arquitetura, com o Le Corbusier. Então é fascinante. 2 anos mais tarde, escreveu e dirigiu a peça O Bailado do Deus Morto, garantindo seu lugar como um dos precursores do teatro moderno brasileiro. Porque dos contatos que eu tive com o Flávio, né? Estava em Cacilda e ele escreveu, o Zé escrevendo, eu pesquisei bastante sobre o Flávio, conheci mais a obra dele, conheci o Bailado, nessa época eu já tinha lido o Bailado. Aí, em 98, quando a gente montou a Cacilda, a Laura Vince fazia a direção de arte e o Flávio de Carvalho era um personagem muito importante, o Zé que fazia. Então, no meio a gente teve a ideia de usar uma versão do New Look, essa versão que a gente usa, desse saiote com uma camisa preta. Não, era um paletó, sei lá, enfim, mas era uma versão desse New Look, né? E o coro usava uma máscara, a gente entrava com uma máscara, essas máscaras. Algumas delas, depois foram feitas mais outras, mas algumas delas a gente já entrava em 98, porque está escrito no programa lá que foi em 2010. Em 2010 a gente fez o Bailado, fez uma versão que aí o Zé, que não era uma versão do Bailado, não era Bailado, era uma coisa que o Zé inventou, que se chamou de experiência número 6, que é a experiência que o Flávio não fez. E na Bienal também foi uma experiência bem longa, como o Marcelo mesmo citou, né? Uma coisa que ele foi agregando muitas coisas, né? Foi criando em cima da peça original, e a gente foi fazendo esse passeio pela Bienal em 2010, foi também incrível, porque muitas coisas foi acontecendo, as pessoas interagindo, entendeu? Foi bem interessante. Foi realmente uma experiência. Fazê-la na galeria foi muito interessante, porque a gente teve que repensar como que a gente faria a nossa atuação dentro daquele espaço pré-existente lá da galeria, né? Como nós estamos acostumados a não trabalhar com espaços convencionais de atuação, né? Vide aqui, foi bem legal a gente estudar isso e quando a gente entrou, a configuração que o público foi tomando também, sabe? E interagir com isso, né?
Realizou sua primeira exposição em 1934, na qual mostrou uma vasta seleção de pinturas, desenhos e esculturas influenciados por tendências expressionistas e surrealistas. Flávio cumpriu ainda um papel importante como animador cultural na década de 30, por meio dos inúmeros artigos e entrevistas que publicou em jornais e revistas, bem como pela organização de uma série de exposições e conferências que contaram com a participação de convidados brasileiros e internacionais. Pensador ávido e interessado nos campos da etnologia e da psicanálise, apresentou suas teorias pouco ortodoxas em congressos acadêmicos na Europa, América do Sul e Estados Unidos. Em 1956, lançou publicamente seu New Look, experiência número 3, um traje de 2 peças idealizado para o homem tropical, que consistia de um blusão e uma saia plissada. Experiência número 3 é um projeto exemplar da obra de Flávio, na medida em que combina seu característico experimentalismo utópico a uma abordagem calcada no racionalismo, metodologia que utilizou em várias ocasiões para desmistificar as crenças e convenções dominantes. Em última análise, seus projetos de cunho conceitual atestam seu extraordinário feito de expandir o campo da arte para além de territórios e formas conhecidos, ampliando assim a própria definição daquilo que pode ser considerado arte.